Bíblia, ela é uma maravilha, né? Todos os livros da Bíblia é bênção. Mas o livro de Gênesis vai falar da criação de Deus. Nós vemos que no capítulo 1 vai falar da criação. No capítulo 2 nós encontramos o projeto de Deus para com o homem, né? E vai caminhando. E quando chega no capítulo 1, né, vai falar do plano. Deus tem plano de fazer o homem, mas no capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 6, Deus tem um projeto de fazer o ser humano, né? Mas no capítulo 2 e versículo 7, a Bíblia diz que o projeto foi formado. No capítulo 2 foi formado o homem. E no capítulo 3 nós vamos ver bem perto a queda do homem, né? Você vê que Satanás, ele nunca brincou de ser diabo. Tem crente que brinca de ser crente, mas o diabo nunca brincou de ser diabo. Estamos falando do início da criação do homem. Não estamos falando do início do mundo, não. Nós não estamos falando do início de todas as coisas, não. Nós estamos falando aqui que Deus tinha um projeto, e esse projeto, ele conclui com o homem, no capítulo 2, versículo 7. Ele faz o homem com um carinho tão grande. Eu fico olhando o carinho de Deus. Hoje nós sofremos, né? E tanta coisa que acaba acontecendo, mas eu vejo isso, o pecado que tem nos assolado, e nós distanciamos de Deus. Você pode entender isso comigo? Vamos ver? No livro de Gênesis, capítulo 2, no capítulo 2, versículo 8, ou 2 e 7, vai. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seu nariz, e o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém? Pode ficar sentado para mim, para você acompanhar. Está ali. Aí está o maior projeto da história humana. O maior projeto. Deus formou o mar, mas não foi o maior projeto. Deus formou tudo que Ele formou, mas o maior projeto que o Senhor formou é o homem, é a mulher. Sabe por quê? A Bíblia diz que nós nos tornamos o quê, irmão? Você consegue ler ali no final do versículo? Alma vivente. Tudo que o Senhor criou são criaturas, né? Os bichos, o mar, tudo que o Senhor fez. Mas o homem, a Bíblia diz que o homem ele é alma vivente. O homem não nasceu para morrer, viu? É por isso que nós estamos aqui nessa noite, para nós aprender como nós ter lugar para repouso da nossa alma, porque o homem não foi feito para morrer. Hein? Vamos lá, versículo 8, Gênesis 2 e 8. A igreja pode ler, irmão? O que o Senhor fez com o homem? Plantou o Senhor Deus o jardim. Deu para você entender o amor que Deus tem na vida do homem? Presta atenção. Ele já tinha feito todos os seres, ele já tinha feito tudo. A Bíblia diz que o Senhor, quando Ele acabou de fazer tudo, no sexto dia Ele encerra isso com a vida do homem, com a vida do Adão, né? E mais tarde, nesse capítulo 2, Ele vai dar uma companheira para o Adão. E no capítulo 3 vem a queda. Olha como é que Satanás é astuto.
Olha como que Satanás não brinca de ser diabo. Você prestou atenção? Eu estou tentando fazer um resumo que eu quero chegar na história de um homem que chama Enoque. Ah, pastor, então vivendo num mundo podre, é difícil ser crente. Não, é difícil se você ficar envolvido no mundo, mas se você envolver com Deus, você vence, porque a misericórdia do Senhor ela está presente na minha e na sua vida. Amém? Então vamos lá. A Bíblia diz que o carinho de Deus, ele planta um jardim. Olha o carinho de Deus. Tudo que o Senhor fez, se ele tivesse feito só o Adão e deixado o Adão sozinho, já era tudo dele. Mas a Bíblia diz que o Senhor foi um negócio tão importante na época. Ele formou um jardim e colocou esse tal homem dentro do jardim. Olha o respeito, olha o carinho que Deus tem conosco. E hoje, muitos crentes não têm mais prazer de vir à igreja. Muitos crentes não têm prazer de ser crente. Muitos crentes que o crente é pesado. Muitos crentes hoje abandonando Jesus. Mas eu quero dizer uma palavra para você: seja fiel com o Senhor, porque Ele é fiel na sua vida. Vem, comenta um pouquinho. Está sumindo o som, você não. Não, não tem nada disso. Glória a Jesus. É ainda mesmo. Porque não existe falar fraquinho, falar menos fraquinho. É um turno. Amém? Vamos lá. Versículo 9, Isabel. Ajuda aí, Isabel. E o Senhor Deus fez o que, irmão? Brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida, e no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você prestou atenção? Ó, Deus plantou todas elas, todas. E a Bíblia diz assim, que o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida. Tudo podia comer, tudo. Adão estava tranquilo naquele jardim. Sabemos nós, irmão, que espécie de fruta maravilhosa o Senhor plantou para o Adão ali. Mas o Adão estava tranquilo. Olha lá, toda a árvore boa de comida no meio do jardim. Mas tinha um porém. Imagina isso aqui ser um jardim. O Senhor falou assim: Adão, você está vendo tudo isso? Botou. Somente essa azul que você não coma, tá? Você pode comer de todas, mas essa aqui não. Foi a ordem que o Senhor deu para Adão. O Senhor disse: ó, o mundo é grande e você tem toda a liberdade, que a minha graça te basta. Mas seja fiel. Deu para entender? Não é difícil ser crente, é só ter temor de Deus. É só ter temor de Deus que tudo vai ficar bom e vai dar tudo certo. Deixa eu dar uma corridinha aqui para nós entender e fazer o negócio andar um pouco mais. No versículo de número 15, deixa eu dar uma olhada aqui, que eu quero chegar no 9, senão eu não consigo nem começar o estudo. Ó, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden. Para o quê, irmão? Ele fez o jardim, mano. E depois que ele fez o jardim, ele falou assim: você está vendo isso aqui? Você vai cuidar dele para mim. Você vai cuidar dele direitinho para mim. Bom? Tá bom. Olha lá. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Você vai plantar mais, você vai pegar a semente dessa, vai juntar com a outra, você vai cultivar. Uma coisa da igreja, né? Uma coisa da igreja. Eu estava trabalhando e cheguei um pouco atrasado, mas você vê que nós temos bastante chato espalhado na igreja. E o povo da roupa fora, ninguém tinha chato. Viu? Será que o chato está tudo trabalhando? Ou perdeu
a essência, perdeu a vontade. Né? E tomou o Senhor Deus o homem do pó, e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e plantar. Mas tem que cuidar da igreja. Nós precisamos, na limpeza, abrir as portas, fechar, limpar. O nosso jardim está aqui, irmão. O jardim, nosso alimento está aqui. Alimento da alma. Vamos lá. Então está aí a responsabilidade que o Senhor fez. Versículo 16. Deixa eu ver se eu serve. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Viu? Livre. O Senhor livre. E a Bíblia vai falar para nós assim, que o versículo 17 agora vai chegar o mandamento. Quer ver o 17? Quem pode ler o 17 para mim? Mas nós já aprendemos na escola dominical que quando trata de morte fala de separação, né? Não está dizendo que vai morrer, não, morte é separação, ou morre, morre, se morresse a nossa alma morria, tanto é que o ímpio sem Jesus, ele morre, se ele for para o céu, ele ressuscitou com Cristo e vai ter vida eterna. Se ele não aceitou Jesus e ele for para o inferno, e aí? Ele vai sofrer pelo resto da vida e de lá não sai mais. Então o homem não morre. Atenção? Como é que vale a pena ser fiel a Deus? Coloca para mim, Isabel. Daniel capítulo 12 e versículo 2. Vamos ver um negocinho aqui? Ajuda eu ler. Daniel capítulo 12, versículo 2. Lê para mim, igreja. Porque se eu leio errado esse versículo. Ajuda eu aí. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e despesa eterna. E agora? Ele morre ou não? Morre de avançar. Morre nada. Olha lá, ó. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, é aquele que morreu em Cristo. Pastor, mas quem morreu lá para trás que não tinha Cristo? Ele morreu oferecendo o sacrifício de Abraão. Tá? Abraão, os mandou ideia, está antes da lei. Tá? Que é a dispensação patriarcal. Daí vem a lei, que é a quinta dispensação. Então a quarta dispensação é a dispensação do patriarca Abraão. Por isso que o Senhor chamou ele no capítulo 12. Certo? Estou tentando fazer um apanhado para você entender na onde nós vamos chegar. Então vamos lá. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Vamos lá. O crente que morreu ou está morrendo hoje, ele acabou de fechar o seu olho, a Bíblia diz que ele vai para o paraíso, e no paraíso é lugar de descanso. Ele não está falando com ninguém, ele não está cantando com ninguém, sabia? Ele está no descanso, no sono do justo, descansando, certo? E o ímpio, pastor? E o ímpio? Está na onde? O ímpio se encontra na cadeia de escuridão. Ele não está no inferno, mas ele sabe que já perdeu a salvação. Ele não está sofrendo nada, ele só está na escuridão, não tem luz. E quando ele vai ser transformado? O dia do arrebatamento
da igreja. A Bíblia diz que o salvo, 1 Tessalonicenses, não vai dar certo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Isso, irmão Fernando, me ajuda aí. 1 Tessalonicenses 4 e 3. Quem está ali, irmão? Lê para nós lá. Ajuda eu aí. Não quero Porém, irmão, que sejais ignorantes acerca todos que morreu, que está oferecendo sacrifício a Deus antes de Cristo, é salvo. Por que Paulo trouxe essa mensagem para os Tessalonicenses? Paulo trouxe essa mensagem que quando o povo entendeu que a salvação estava no Senhor Jesus, começaram a fazer aquele tumulto. Paulo, o meu avô, Paulo, a minha avó, o meu tio, não sei quem. Aí Paulo, sepa, não quero que vós seja ignorante acerca dos que dormem. Viu? Então Paulo está respondendo para o povo o que o povo estava perguntando. Então ele está dizendo, não quero que vocês seja ignorante a respeito desse povo. Que esse povo, eles morreram na fé deles. E a fé deles tem salvação. Mais um versículo aí, Isabel, 14. Pode ler, irmão? Porque assim Deus nos fará trazer por ele. Amém? Está explicado. Eu não preciso contar mais nada para você. Assim como Jesus ressuscitou, não ressuscitou? E quando o Senhor Jesus ressuscitou, deixa eu fazer um apanhado aqui bem rapidinho. A Maria, Maria, né? Tinha bem mais uma Maria no túmulo, né? Não é isso, senhor? Tinha bastante Maria ali. As Maria conheceu Jesus? Conheceram Jesus? Não. Porque ele estava no corpo? Deu para entender? O que isso quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer para você que eu e você, depois de ser transformado, não diga assim, ai, eu não é ele. Primeiro que a mulher não conhecia o que é. E eu também não sei homem. Sabia? Anjo não tem sexo, é assexuado. Como é que você vai saber que é você? Só o Espírito vai testificar um com o outro. A nossa mente continua girando, mas o corpo é diferente. Pensou? O que os fariseus vão para o Senhor? Senhor, ela casou quantas vezes, Senhor? Lá no céu vai ficar com quem? O que o Senhor cobrou? Errai por não conhecer as Escrituras. No céu não se casa e nem se dá. Não, eu gosto de escutar, mas eu não escuto cada vez. O camarada foi no céu, quando ele encontrou o caminho dele. Não sei que céu que ele foi, não. Ela estava de teste cumprido. Pastor, mas não é pecado a gente pensar assim, não é? Eu pensava assim antes, mas hoje em dia agora eu estou pensando. Pensamento é livre, irmão. Vamos lá. Então tá aí. Deu para nós entender? Por isso que eu sou os cultos de ensino. O culto de ensino você vai aprender. Muitas heresias que a gente ouve e aqui dentro eles vão aprender. Então tá lá. Versículo 15, Alberto. Me ajuda aí. Deixa aí no 14 comigo. É isso. Deixa aí no 14. Ó. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Isso é para nós. Tá certo? Pastor, e qual é a base que nós temos que Jesus ressuscitou e nós vamos ser igual? Primeira carta dos Coríntios, capítulo 15 e versículo de número 23. 1
Primeira carta aos Coríntios 15, 23. Quem encontrou pode ler. Vamos lá. Isso. Quem pode ler para mim? Mas quem que é o primeiro, irmão? Quem que é o primeiro? Cristo. Olha lá. Mas cada um por sua ordem. Primeiro de tudo, Cristo. As primícias. Primeiro que ressuscitou foi Cristo. Você consegue provar para mim alguém que ressuscitou lá para trás? Não, pastor, e o Lázaro? Lázaro não. Ele morreu. A Tabita morreu. Todos morreram. O único que está vivo é Cristo. Deu para entender? Me ajuda aí. Ó. Mas cada um na sua ordem. Assim como o Senhor está vivo, eu também vou ficar. Você vai ficar. Nós vamos ficar. Todo mundo vai ficar. Todos. Se eu ficar com Cristo, eu vou ser bem-aventurado. Se eu não estiver com Cristo, eu vou para o inferno e vou ser o quê? Transformado. O que a Bíblia diz que vai ser transformado mesmo? Em bicho. É bicho, né? Vai perder a formação de homem. Porque ele não aceitou o sacrifício de Cristo. Entendeu? Versículo 24, aperta o dedinho aí. Mais um para lá. Isso. Diga aí, irmão. Depois virá o fim. Você consegue ajudar a entender esse versículo? Eu vou ler de novo, vai ajudando eu. Depois virá o fim. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, aí vem o fim. Aí vai vir aquele versículo que muita irmã pode ler, irmão pode ler, né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 56, 57, acho que é o 57, diz assim, ó: onde está a tua morte? Onde está tuas aguilhões? Sabe por quê? Que o dia que nós ressuscitar com Cristo, eu quero ver a morte tocar em mim. Eu quero ver a morte tocar em você. Que uma vez que você morre e ressuscitou com Cristo, nunca mais você vai morrer. Daí no céu, ó morte, vem aqui agora. Você está entendendo? É lá que vai concluir. Ainda hoje estamos sujeitos a morrer. Bom? Versículo 5, né? Aí. Porque convém. Como é que é, irmão? Porque convém que. Vamos ler de novo esse versículo? O capítulo 70, então, sabendo o que vai ser? Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Eu quero dor, é dor na coluna, é dor nas costas, eu quero pôr todas as enfermidades, eu quero pôr a morte para os meus pés, eu venci. Viu? Não é hoje não, se as campanhas quiserem, fale, dá três pulos, vai pensar que é Satanás, paga para ser povo. O único que acredita em Satanás é o Senhor Jesus. Ele é espírito, vai manipular o vento. Isso aí é para crente bobo. Eu estou fazendo uma campanha, tal dia, eu vou dar 3 pulos. Pode dar 3, pode dar 6, pode dar quanto for. Mas não é para matar diabo, não. O que mata diabo é somente um Senhor Jesus. Não brinca com isso. Perigoso. Paulo diz assim: por cuidado com as ardilhas ciladas do. Hoje é que não brinca com ele. Cuidado. Cuidado. Versículo 26. Deixa eu sair daqui. Ora, está lá. Vou sair daqui agora. Ora, o último inimigo que há de ser o quê? É a morte. Entendeu?
até na última hora. Ela está lá prontinha para tirar a vida do povo. Mas vai chegar o dia, morte. Acabou. Acabou. Você não vai reinar mais. Porque esse povo ressuscitou com Cristo e Cristo é a vida eterna. Né? A morte é o espírito, pastor? A morte é vida. Ah. Vamos lá. Então tá, deu para nós entender um pouquinho, para nós adentrar no livro de Gênesis, no capítulo de número, no capítulo 3, nós vamos encontrar a queda. Jesus. No capítulo 3, nós vamos encontrar a queda da mulher, né? A queda da mulher e a queda do Adão. Vai? Nós encontramos aqui no capítulo 3, e versículo de 1 e 3. Deixa eu dar uma passadinha aqui, para nós ir para o 4. 3 e 3, né? Então, 1 aí. Isso. Mas, 3 e 3, é isso aí? Mas, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, e nem nele tocareis, para que não morra. Então o Senhor deixou bem claro: Adão, vem cá, sabe essa aqui? Tudo você pode comer, mas essa aqui não, tá bom? Essa aqui não. Essa aqui você não come. E eu digo que você comer dela, a nossa comunhão vai acabar. Você vai morrer. Depois, o Adão foi expulso do jardim. Você que lê bastante Bíblia, você já encontrou algum lugar que Deus voltou para lá com Adão? Encontrou, Marcelo? Encontrou, Maria? Eu também não encontrei. As irmãs aí encontrou algum lugar? Não tem. Porque se tivesse, Deus mentiu. Ele disse: ó, o dia que você comer, você vai morrer. Nunca mais Deus falou com ele. Viu? Prova disso, capítulo 4. É a prova. O Adão vai ensinar os seus filhos a oferecer sacrifício. Ele vai ensinar o Abel a oferecer sacrifício. Ele vai ensinar o Caim a oferecer sacrifício. A Bíblia diz que ele tinha filho. Mas por as meninas, escuta isso com atenção. Como as meninas é normal ela menstruar, elas se tornavam o quê? Imunda. Então você não pode oferecer sacrifício, tem que ser homem. Eu com o bebê agora, porque tudo macho no Senhor. É o mesmo da mulher. Eu me entender? Por isso. Daí o Adão ensinou o Caim a oferecer sacrifício, ensinou o Abel a oferecer sacrifício. Mas já tinha mais menina para trás, tinha mais filha para trás. Tá? E a Bíblia diz que o Abel acreditou e o Caim não. O Caim não. E chega, como nós conhecemos a história, que um mata o outro, né? Porque o espírito diabólico estava tão fluente na vida do Caim que ele chega a ponto de matar o seu irmão, porque ele ofereceu o melhor e Deus respondeu o sacrifício dele. E quando Deus responde o sacrifício do Abel, ele nem tira a vida do Abel. Tirou a vida do Abel, voltou a ficar sem comunhão de novo. Daí vai aparecer na história Enos, no capítulo 4, versículo 26. Isso mesmo? Vamos ver? Aí vai chegar um homem ali. Esse homem vai começar, o primeiro homem que começa a oferecer sacrifício e busca o Senhor, né? Daí ele vai oferecer sacrifício e busca o Senhor. 4:26, me ajuda aí, Davi. 4 de Gênesis, capítulo 26. Gênesis, capítulo 4, e versículo 26. Olha lá. Depois da história desses dois, esse homem começa a aproximar de Deus. Olha lá. Quem pode ler para mim? Então
Sete. Esse Sete tinha temor de Deus. E Sete começou a ensinar o seu filho a buscar Deus. E a Bíblia diz que esse moço, ele começa a buscar o Senhor com tanta intensidade, que ele é notificado, ele é notável, como ele tinha desejo de servir a Deus. E a Sete também nasceu um filho. Não falou que era o único. Nasceu um filho no meio de outros. E chamou o seu nome Enos. E então se chamou, e então começou o que, irmão? A invocar o nome de Deus. A Bíblia registra que é o primeiro homem que começa a pôr o seu joelho no chão e invocar o nome do Senhor. Você viu? Esse homem não menciona que o Adão colocou, não menciona que a Eva colocou, porque ele foi excluído lá atrás. Mesmo que ele colocava, mas o Senhor não fala com bastardo. Estou, né? Ele foi avisado. O dia que você comer, você vai perder a sua nossa comunhão, ó. Ele sabia. Mano, eu fico meditando. Eu vou abrir para você um negócio. A gente vê tanta patifaria no meio do Evangelho. Sr. Carlinhos, se esse povo que está vivendo de uma maneira meio esquisita for tudo para o céu, Deus que nunca errou, ele vai ter que pegar um pouco sobre o povo fora. Eu fui meio duro com vocês, mas hoje o povo está igualzinho vocês mesmo. Vocês não perdoaram. Vou dizer para você: a minha Bíblia diz que meu Deus não muda, a minha Bíblia diz que meu Deus é santo, a minha Bíblia diz que meu Deus é maravilhoso, a minha Bíblia diz que não tem sombra de variação. O que isso quer dizer, pastor? Eu quero dizer que são heresia e não vai morar no céu. É isso que eu quero dizer. Gente, por muito menos, muitas pessoas foram excluídas no rol de Deus. Vocês estão falando da exclusão de Adão. Não é por menos isso, Diácono? Ô Marcelo. E hoje, irmão, adultério, é coisa da carne. Ladrão, isso aí vai passar. Você está trocando de marido, trocando de marido, não tem problema não. Isso aí, o importante é ser feliz. Ei, isso é falta de temor de Deus. Isso é falta de temor de Deus. A Bíblia diz assim que Isaías ele teve uma visão e ele viu um culto no céu. Lá no capítulo 6. E nesse culto que ele viu no céu, o que chamou mais a atenção de Isaías? Vocês lembram? Uma palavrinha que eles diziam assim um para o outro: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Será que a santidade do Senhor é pouco? Tem muita gente hoje confundindo a graça de Deus com a santidade de Deus. Muita gente confundindo a graça com santidade. Adentramos no capítulo 5. No capítulo 5, versículo. Aleluia. Não conseguimos caminhar, mas nós vamos começar. Nós vamos começar. No capítulo 5, versículo 17. Vamos começar no 16? Nós vamos falar de um homem aqui. Nós vamos chamar um homem aqui, conhecer um homem aqui, para nós continuar esse estudo terça-feira que vem. Ele viveu Maalael, depois que gerou Jered, 830 anos. E gerou o quê?
ele gerou, viveu. Depois que gerou Jered, depois que nasceu o primeiro filho dele, entenda bem isso. Depois que gerou Jered, 830 anos gerou filhos e filha. Não é a idade dele não. Depois que nasceu o primogênito, daí começou a contagem. Versículo 17, Isabel. Lê para mim. E foram Todos os dias de Maalalel, quanto? 895 anos e morreu. Deu para entender? Então ele tinha quase 90 anos quando nasceu o primeiro. É isso, moça? Você viu? Ele tinha quase 90 aninhos quando nasceu o primeiro filho. Depois, acho que nasceu uns pais dele ainda, né? Mais 800 anos. Deu para entender? Não é isso? Vai fazendo a matemática aí. Versículo 18. Olha lá. Ele viveu Jered 162 anos. Meninão. Já imaginou? Menino. 162 aninhos. Gerou quem? Enoque. I'm afraid of that. Já pensou? Nasceu meu filho, Enoque. Ajuda eu aí, versículo 19. Ele viveu Jered depois que gerou Enoque. Mas quantos anos ele viveu? Ele tinha 160. Agora mais 800. Para quando foi parar? Você viu? O pecado está tão infiltrado nas nossas vidas hoje, irmão, que nós estamos vivendo nem o dízimo que esse povo viveu. Já imaginou isso? Nem o dízimo que esse povo viveu, eles estão vivendo. Tanto o pecado está reinando em nossas vidas. Olha lá. E gerou filhos e filhas. O 20 agora. Agora vamos falar do homem. E foram todos os dias de Jeredes 962 anos e morreu. Agora vai ver o homem que eles vão entrar no estudo dele. Ele viveu Enoque. Quantos aninhos? Quantos anos esse rapaz viveu? 65 anos. Ó. Um homem abençoado, ele gera o quê, irmão? Gera bênção. Gerou quem? Matusalém. Quantos aninhos viveu Matusalém? Os 900, pastor. 69. Já viu? A geração dele era boa. O pai dele, a geração era sadia. Ó, viveu Enoque 65 anos e gerou o seu primeiro filho, Matusalém. Entendeu, Evangelho? Você viu aí? Entendeu? Então tá lá. Viveu 65 anos ele tinha. A esposa estava grávida e o dia que nasceu não é como hoje não. E vai ficar grávida, vai no médico fazer exame de sangue. Olha, o meu neném primeiro vai ser o que? Homem ou mulher? Naquele tempo não era assim não, naquele tempo só sabia que saía. Não é assim? Só sabia quando o neném saía do ventre. Aí sabia o que era, se era homem ou se era mulher. Mas a Bíblia diz que com 65 anos nasceu Enoque. E quando a Bíblia diz que nasceu Enoque, agora eu cheguei no homem, a hora acabou. Mas tá bom. Deu para nós entender um pouquinho. Não deu tempo de entrar no estudo. Mas nós vamos tratar desse assunto terça-feira que vem. A Bíblia diz que esse homem, em meio a uma geração corrompida, em meio ao pecado como hoje. Não imagina você que era diferente, não. Era como hoje, até mais depravado do que hoje. Porque a lei, entenda bem, tudo que eles faziam não era somado com
pecado, porque não existia o quê, irmão? Lei. A lei vai vir na quinta dispensação, que Moisés vai conseguir a lei lá no Monte Moriá. Por enquanto o povo está formando gente, fazendo gente. Nada é pecado. Você está entendendo? Mas quando começa a chegar a lei, chega a ordem. E quando chega a ordem, chega o pecado. E quando chega o pecado, mais tarde vem a graça. E quando entrou o pecado, o que aconteceu? Deus chamou Abraão e Abraão começou a oferecer sacrifício para que o povo saísse do pecado. Você vê, vou fazer um apanhado você bem do início da história, para você entender. Por isso nós somos crentes de Abraão. E Abraão entrou na graça, bendito é os crentes em Cristo Jesus. Mas eu estou falando de Abraão lá no tempo antes da lei. Certo? Nós vamos falar desse Enoque. Terça-feira que vem, permitindo Deus. Eu estou escrevendo a biografia dele. Eu sabia que ele estava bem, mas eu tinha que mostrar para você da onde o Senhor me tirou. Eu quero mostrar para você da onde Enoque veio e ele não contaminou com o mundo. Chega a ponto de eu falar assim: Enoque, eu tenho tanto prazer em te ver, eu vou trazer você para comigo. E levou Enoque e levou embora. Nós vamos entender uma coisa: Deus leva o Enoque, entenda isso, antes da lei. E Deus leva o Elias depois da lei. Deu para entender? Isso, pastor. Deus está formando tua testemunha, para que quando ele gravar o seu juízo na terra, o Enoque vai falar de quando ele vivia sem a lei. Moisés vai falar depois que veio a lei. E Cristo vai falar com a graça. 3 tribunais. Não vai ter como o camarada fugir. Ah, mas eu não sabia. Como você não sabia? Para cada um, Deus tem um nome. Amém? Vamos dar ao Senhor cuidado. E quando eles recebem nossos dízimos, nossas ofertas, 171 da nossa área. Um 171.